A primeira notícia, senador Valdemir Moca, eu tive hoje à tarde, fiquei muito feliz, num telefonema para São Paulo, ao nosso colega Jarbas Vasconcelos, que se recupera de cirurgias, de ponte de safena, mamárias, mas eu fiquei muito feliz porque estava com uma voz vigorosa, animado e brevemente deixará o hospital. Junto com ele também o senador Luiz Henrique deu uma saudação, dizendo o quanto ele faz falta nesta casa. Então, pronta a recuperação, caríssimo colega, senador Jarbas Vasconcelos, que honra tanto o parlamento e honra tanto a classe política brasileira. Eu tenho um grande orgulho de conviver com ele aqui nesta casa. Eu queria me somar a isso. Não é incomum que a presidência faça essa parte, mas eu queria dizer da minha amizade e da alegria que tenho de receber essa notícia. Eu fico muito grata, senador Moca, e o protocolo e o regimento têm que ser quebrado nessas horas. Também queria registrar e endossar inteiramente apoio à manifestação do senador Pedro Taques, feita nesse plenário nesta tarde, que ontem também, de forma magistral e muito competente, ele elogiou o trabalho desenvolvido pelo juiz Paulo Augusto Moreira Lima na investigação de 2 anos que levou à prisão de Carlinhos Cachoeira e a sua quadrilha. Ele lamentou, senador Pedro Taques, também que o juiz tenha pedido afastamento na última quinta-feira da 11ª Vara de Goiás e alertou para a necessidade de se esclarecer quais os motivos de sua substituição por outro magistrado na ação penal contra a Cachoeira. Coincidentemente, senador Moca, quando o senador Pedro Taques deixou a tribuna e veio onde eu estava, porque eu estava presidindo a sessão, eu indaguei ao senador Pedro Taques se ele eventualmente não teria, diante desse cenário tão dramático e tão policialesco, e envolvendo tantos crimes, tantos ilícitos, se não havia uma ameaça de morte. Perguntei a ele instintivamente, porque o caso é tão rumoroso, é tão incrível, eu diria até quase ficção se misturando à realidade, é uma coisa inexplicável. Pois hoje o jornal Estado de São Paulo, e eu imagino que o senador Pedro Taques tenha feito a revelação, o repórter Felipe Recondo mostra que o juiz Paulo Augusto Moreira Lima, que comandava essa operação Monte Carlo, relata ser alvo de ameaças de morte, revela que homicídios podem ter sido cometidos por integrantes do esquema do contraventor Carlinhos Cachoeira e pediu para ser retirado do caso. Então, a situação é mais grave e confirma as suspeitas levantadas ontem pelo senador Pedro Taques, a quem eu renovo aí o apoio nessa matéria. Eu estou chegando agora, senador Valdemir Moca, de uma reunião que o senador Roberto Requião, presidente do Parlamento do Mercosul, eu sou vice-presidente deste colegiado, reuniu na sala de comissões, até agora está por terminar essa reunião, e por isso não cheguei antes aqui ao plenário, trazendo a senadora do Senado argentino, Laura Monteiro, que faz oposição ao governo Cristina Kirchner, e um representante dos deputados, presidente da Comissão de Relações Exteriores, dos deputados da Argentina, Guilhermo Carmona, que fizeram um relato das iniciativas e das possibilidades negociais de manter uma boa convivência com a Argentina nesse momento tumultuado de um contencioso comercial que afeta dramaticamente os estados do Rio Grande do Sul, meu estado, Santa Catarina e também o Paraná. Os embaixadores, representantes do Brasil, Samuel Pinheiro Guimarães, que também o embaixador Rui Pereira e mais Alessandro Teixeira, deram os seus pontos de vista sobre a situação do bloco do Mercosul, registrando que o comércio intra-regional registrou em 2011 um volume de 53 bilhões de dólares, revelando aí uma vitalidade no comércio muito grande. Ninguém discute isso, mas o problema é que a Argentina está agora numa política de, evidentemente, estimular sua produção interna a custo de levar indústrias
indústrias do Brasil para lá, no caso do meu estado, indústrias de máquinas agrícolas, e de uma forma não negociada, de uma forma, eu diria, pouco diplomática, para dizer o mínimo. Então, promessas feitas ao ministro Mendes Ribeiro Filho de que haveria abertura do mercado argentino à carne suína brasileira, não aconteceu. E outras atitudes, barreiras para calçados, setor moveleiro, máquinas agrícolas. Então, tudo isso está levando a uma situação de absoluto, digamos, uma desconfiança e enfraquecimento do Mercosul, embora as autoridades brasileiras reconheçam que o Mercosul é uma realidade, tem que ser estimulado. Nós também queremos isso, só que queremos que esta relação seja uma relação de trocas e não uma disputa que vai levar a, no caso do Rio Grande do Sul, perda de 4 a 5 mil empregos, se essas indústrias de fato se transferirem para a Argentina, gerando aí um problema social muito grave. Então, nós temos que fazer a construção deste mercado. A área de transportes de cargas internacionais também está sofrendo as consequências. José Carlos Becker, presidente da BTI, fala em 30% a queda nesse comércio, as barreiras não param de crescer e assim por diante. Algumas iniciativas interessantes na área, por exemplo, de uma cadeia produtiva de vinhos, que poderíamos ter discutido complementariedade, cooperação bilateral, isso parou no tempo. Há 1 ano e 4 meses, nós começamos essa legislatura e não houve nenhuma reunião ainda formal do Mercosul, do Parlamento do Mercosul, simplesmente porque a Argentina não indicou os seus deputados e senadores para compor esta comissão especial, este foro que é o Parlamento do Mercosul, onde nós pretendíamos discutir essas questões. E como falta informação, você levanta suspeita, levanta dúvidas sobre a sinceridade nessas negociações. Então, vamos acompanhar e queria renovar os cumprimentos ao senador Roberto Requião, que foi dele a iniciativa exclusiva dele, pessoal, de convidar os parlamentares argentinos para vir à reunião de hoje, que foi muito produtiva do ponto de vista dos debates e da franqueza com que tratamos esse assunto. Agora o tema, caro presidente Valdemir Moca. Tenho certeza que Vossa Excelência, como eu, e como a maior parte dos brasileiros, no domingo, quando assistiram o Fantástico e viram aquela verdadeira maracutaia dos concursos fajutos, armados, montados, para beneficiar apadrinhados políticos, deixou mais indignada ainda a sociedade brasileira e o contribuinte que paga a conta, para ver tanta desfaçatez num assunto tão sério quanto esse. Assim, desta forma popular bem brasileira, quero dizer, uma maracutaia atrás da outra. Eu queria dizer que o nível de corrupção que chegamos a ter nos concursos públicos de todos os estados brasileiros é, no mínimo, revoltante. Um sistema organizado para evitar a contratação fraudulenta de funcionários no serviço público, o concurso está sendo usado para passar a perna em milhões de brasileiros e oficializar o popular cabide de empregos. Se contratar parentes sem concurso não pode, a chamada prática do nepotismo nos governos é proibida por decreto desde 2010. Os corruptos arrumaram um jeitinho de colocar esses parentes ou apadrinhados políticos de qualquer jeito no cargo que deveria estar sendo preenchido por candidato preparado, aquele que poderia exercer a função pública de forma correta e escolhido de forma democrática, que é o concurso público. Falo das recentes denúncias feitas pela equipe de reportagem que foi veiculada pelo programa Fantástico da Rede Globo. Recente denúncia, mas velho jeito de passar a perna na lei, de enganar e roubar a confiança do povo brasileiro. O jornalista que eu conheço, Giovanni Grisotti, mostrou que os concursos se transformaram em mais uma mancha no já desgastado serviço público. Na Bahia, foram registrados 36 casos de fraudes. No Mato Grosso, provas tinham questões já usadas em concursos no Pará. No Maranhão, um analfabeto foi aprovado para ocupar o cargo de servidor público em um município. Recentemente, o concurso feito para esta casa aqui no Senado também resultou em denúncias de irregularidades com a utilização de questões de provas anteriores. A manipulação deslavada de provas e vagas em todo o país revolta a todos. A reportagem que foi ao ar no último domingo mostrou também que
todos os detalhes a ação dos verdadeiros criminosos, principalmente nos municípios do interior. De um lado, prefeitos, vereadores, secretários estaduais, que fazem de tudo para colocar nos gabinetes públicos a esposa, o sobrinho, a prima, seja qual parentesco for, ou um apadrinhado político. Em alguns casos, vejam só, os secretários estaduais garantem uma vaga para eles próprios, incluindo o próprio nome na lista dos aprovados do concurso. Do outro lado do balcão desse negócio ilícito estão as empresas que organizam e preparam essas provas tão fajutas. Durante o processo, essas empresas garantem um certo número de vagas para as pessoas indicadas pelos políticos corruptos, trocam os cartões de respostas, ou seja, fazem o que for preciso para aprovar a qualquer custo o candidato envolvido no esquema, conforme gosto do freguês, no caso aqui o gosto político. Por cada inclusão ilegal de nomes na lista dos aprovados, as empresas podem cobrar até R$5.000 por candidato. Se não bastasse isso, senador Moca, o funcionário da empresa ainda cobra propina por fora para montar a farsa e dar nota fiscal com o recolhimento de imposto. É o máximo da desfaçatez. Ou seja, um jogo de cartas e vagas marcadas. Um caso específico chama ainda mais atenção. Um prefeito não só vendia os cartões de resposta das provas do concurso para os supostos candidatos, mas também facilitava o pagamento, descontando o valor do salário do servidor envolvido em suaves prestações. Só na reportagem foram denunciadas 6 empresas organizadoras de concursos localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. No meu estado, senhoras e senhores senadores, o Tribunal de Contas, aliás, registrou nos últimos meses um crescimento de denúncias de irregularidades nos tais concursos públicos. Nos primeiros 5 meses deste ano, foram registradas 201 ocorrências, praticamente o dobro das denúncias do mesmo período do ano anterior. Os concursos públicos estão hoje no topo da lista de queixas do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Mas o mal deve ser ainda maior, porque o Ministério Público já investiga a ocorrência de casos semelhantes nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Senhoras e senhores senadores, os concursos públicos hoje no Brasil mobilizam mais de 10 milhões de estudantes e de candidatos, claro. E é um setor que movimenta, segundo a reportagem divulgada pela Folha de São Paulo, em maio do ano passado, cerca de 50 bilhões de reais a cada ano entre venda de livros, aulas presenciais, aulas na internet, inscrições e outros serviços. E o número de pessoas que tentam uma vaga no serviço público deve saltar para 20 milhões de pessoas até 2014, ou seja, praticamente 10% da população brasileira estará estudando para algum concurso público no ano da Copa do Mundo. Trata-se, portanto, de uma indústria que vende o sonho do emprego perfeito, o que já é por si só um problema. E como qualquer atividade comercial no país, essa indústria de concurso precisa de regulamentação séria e eficiente. O decreto 6944 do Governo Federal, publicado em 2009, criou normas gerais para os concursos públicos, mas não parece ser suficiente para conter a corrupção nesse setor. Enquanto isso, a regulamentação dos concursos públicos é tema de vários projetos em tramitação no Congresso. Na Câmara, pelo menos 3. O PLS 252, de 2003, o PL 6582, de 2009, e outro projeto de lei mais recente, o 749, de 2011, do senador Assir Gurgás. Aqui no Senado, um outro projeto de lei, o de número 74 de 2010, também dorme nas gavetas à espera de nova atenção. Esse projeto, que tem a relatoria do senador pelo Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, está na Comissão de Constituição e Justiça e trata dos concursos em todos os níveis da administração pública, da União, Estados, municípios e Distrito Federal. O projeto cria regras para a cobrança e taxa de inscrição, publicação do edital e publicação das provas. A proposta ainda proíbe a realização de concursos só para a formação de cadastro de reserva e garante a nomeação do candidato que passar dentro do número de vagas previsto no edital. A transparência da lei prevê ainda a divulgação dos nomes dos integrantes da banca examinadora que irá corrigir as provas. Em novembro de 2011, uma audiência pública foi requerida pelos senadores Rodrigo Hollenberg e Antônio Carlos Valadares. Essa audiência foi aprovada, mas ainda não foi realizada. O debate sobre os concursos públicos precisa acontecer o mais rápido possível para que as regras
todas as regras e crimes sejam discutidos e possamos fazer justiça a esses milhões de estudantes brasileiros que dedicam horas de estudo e investem muito na esperança de um futuro melhor. Hoje, a maioria dos candidatos está sendo enganada por verdadeiras quadrilhas formadas com um único objetivo: roubar dos cofres públicos e perpetuar esse roubo, colocando parentes ou apadrinhados políticos no serviço público. Se não agirmos contra isso, quando iremos extrair de nossa sociedade esse mal da corrupção? Os ministérios públicos de todos os estados e também o Ministério Público Federal e do Distrito Federal têm agora um desafio: buscar todos os responsáveis por essa maracutaia dos concursos em todos os municípios brasileiros e apontar os crimes praticados. Se a reportagem competente da equipe do Fantástico conseguiu mostrar o rosto de algumas pessoas envolvidas nessas fraudes, é esperado que o Ministério Público agora consiga ter aí a prova documental e facilitar a investigação. Enquanto discutimos aqui na capital federal o destino de parlamentares, governadores e empresas supostamente envolvidos com ações de contraventores, estamos assistindo nos estados e municípios a ação dos futuros corruptos que certamente serão motivo de futuras CPIs aqui no Congresso Nacional. O que está sendo denunciado é o que podemos chamar de a escola primária da corrupção. Se admitirmos a contratação de pessoas através da compra de vagas no serviço público municipal, inevitavelmente essas mesmas pessoas continuarão a praticar a mesma corrupção nos cargos que assumirem e mais tarde em posições de maior importância e relevo. É preciso acabar com a sensação de impunidade que a indústria da fraude tem produzido em nosso país. Já temos sinais suficientes da sociedade sobre a necessidade de transparência no serviço público. Se não matarmos este mal pela raiz, não haverá a lei da ficha limpa ou o portal da transparência que dê conta do combate à corrupção. Esse, senador Moca, senador Waldir Raupp, é um trabalho que precisa ser feito em conjunto, um cerco total contra os corruptos. O Congresso criar leis mais eficientes, o Ministério Público intensificar as investigações e a sociedade manter-se mobilizada, principalmente pelas redes sociais. Só dessa forma poderemos um dia decretar o fim deste mal que vem corroendo as bases democráticas da nossa sociedade. Aproveito também para cumprimentar o repórter Giovanni Grisotti pela contribuição que deu nessa matéria, que é puro jornalismo investigativo. E queria dizer que o projeto do senador Assir Gurgás, o projeto de lei do Senado número 30, já é deste ano de 2012. Ele estabelece normas para a realização de concursos públicos no âmbito da administração direta e indireta da União e da outras providências. Estabelece normas aplicáveis aos concursos públicos para investidura em cargos públicos da administração direta e indireta da União, bem como a empregos públicos no que couber. Dispõe acerca dos requisitos e exige a observância de princípios constitucionais expressos e implícitos nos certames públicos. Estabelece ainda que a banca realizadora do concurso é obrigada a fornecer ao interessado, mediante requerimento escrito, informação ou certidão de ato ou omissão relativa ao certame. Estabelece os ilícitos administrativos e os atos abusivos referentes aos concursos. Dispõe acerca dos atos do concurso passíveis de exame judicial. Estabelece também a forma de participação dos candidatos portadores de deficiência no concurso público. Dispõe sobre as características, forma de publicação e conteúdo mínimo do edital do concurso público. Dispõe também sobre o aproveitamento dos aprovados nos concursos e em outros órgãos. Está aí uma iniciativa que se soma às outras que já existem em tramitação no Congresso Nacional. E, por fim, estou aqui recebendo uma informação do repórter J. Mendes, que informa: um projeto de iniciativa popular quer criar Estatuto do Concursando, um projeto de lei de iniciativa popular que visa a regulamentação dos concursos públicos municipais deve chegar à Câmara Municipal de Salvador, na Bahia, em breve. De autoria da pré-candidata vereadora Luzi Pimentel, que é do meu partido, casualmente, a proposta tem o objetivo de criar um Estatuto do Concursando que padronize as regras que demarcam a realização dos processos seletivos de cunho público. Estão aí iniciativas, portanto, que podem resolver esta chaga e essa doença que corrói aí a sociedade chamada corrupção. Muito obrigada, senador Valdemir Moca.